Oi, gente! Hoje eu vou contar para vocês o que eu fiz que fez o meu canal crescer, que causou uma reviravolta aqui no número de visualizações nos vídeos do meu canal. E eu vou contar para vocês da época que eu estava errando com a intenção de acertar e agora o que eu fiz de diferente, que está mudando tudo. E o que eu vou falar aqui serve para qualquer pessoa que esteja tentando manifestar algo e não está conseguindo. E depois eu vou até dar alguns exemplos de como aplicar isso para algumas outras situações. Mas vocês, conforme forem ouvindo, vocês vão percebendo como que vocês adaptam isso à situação de vocês. Então, vamos lá. O que aconteceu? Tudo começou com eu postando vídeos e tendo 4, 5 visualizações. Na época, eu ainda postava sobre psicologia positiva, sobre coisas que eu ensinava para os clientes no consultório e não as traduções do Abraham Hicks. Então, essa é a primeira coisa. Eu postava na época algo que eu não estava com vontade de falar a respeito naquele momento. Eu tinha dúvidas se eu queria mesmo falar sobre aquilo. Então, essa confusão na minha cabeça, se era o que eu queria ou não, o que eu estava buscando, era muito precisa falar sobre isso. As pessoas querem ouvir isso. Poste sobre ansiedade. Ansiedade é uma coisa que todo mundo vai ver. Mas eu já falava sobre ansiedade 1000 vezes todos os dias e eu não tinha vontade de falar de novo sobre isso. Então, meu tom ficava mais sério, eu não estava empolgada em falar daquilo. Então, essa é uma coisa. E aí, eu precisei trabalhar na minha cabeça para perder alguns medos, porque eu, na verdade, queria muito falar sobre a lei da atração, mas tinha receios do que as pessoas iam pensar, porque era uma médica e um monte de besteira que passou completamente. E quando eu comecei a postar sobre o que os Abraham ensinam e as traduções dos ensinamentos dos Abraham, agora sim eu estava empolgada. Então, essa foi a primeira coisa que foi importante e que aumentou um tiquinho as visualizações. Então, eu estava tendo ali umas 60 visualizações por vídeo. Mas, o que acontece? Eu ainda não estava alinhada com ter sucesso, com ter muita visualização. Inclusive, em nenhum momento eu apliquei a orientação que eu recebia de que eu tinha que visualizar tendo sucesso e sendo visto aqueles vídeos. Eu ficava aplicando orientações bem concretas, do tipo, eu fiz o curso do Érico Rocha e ele falava que precisa pagar para os vídeos serem mostrados, que ele até hoje, ele tem uma equipe que cuida só disso e eles pagam um anúncio para os vídeos aparecerem como anúncio para as pessoas. E que isso traz muita visualização e que não dá para confiar no orgânico, porque o YouTube mudou e antigamente sim dava para crescer no orgânico, que agora é impossível, que precisa dos anúncios e não importa o tamanho do canal, sempre vai ter que pagar anúncio. E eu fiquei com isso na cabeça. Então, no comecinho, eu comecei a pagar anúncio e, inclusive, algumas pessoas que estão seguindo aqui vieram dessa época, mas eu percebia que eu pagava anúncio, fazia aquele pico de visualização naquele vídeo, não aumentava a movimentação no canal depois, ficou nessa faixa das 70 visualizações por vídeo, quando os anúncios não estavam rolando, e, e eu via que nada estava acontecendo. E foi inclusive nessa fase que eu tive tantos momentos de vez em quando ter vontade de desistir, de desanimar. E eu conversava com uma amiga minha, que eu conheci no primeiro workshop do Abraham que eu fui, né, no Cruzeiro do Caribe, e ela abriu um canal do YouTube bem antes de mim e o canal dela estava indo muito bem. Ela me mostrou quando começou a ter 1000, 1500, 1700 visualizações por vídeo. Agora o canal dela já tem vídeo que está rolando há mais de um ano, que já tem 17 mil visualizações. E ela me falava que ela nunca pagou um anúncio. Então eu ficava com eu ficava dividida, né? Se eu seguia a orientação dela ou se eu pagava anúncio. Só que, talvez por preguiça de fazer o que ela fazia, que era visualizar, porque ela me contou isso, que ela
quando ela estava gravando, ela imaginava que ela estava falando para muitas pessoas. Inclusive no comecinho, ela fazia lives e às vezes ia uma pessoa na live e mesmo assim ela fazia com muita empolgação e imaginando que tinha muita gente ali. E eu não quis imaginar isso. Eu não sei nem dizer para vocês por que, que eu não tentei fazer isso. Se é preguiça, porque é difícil mesmo a gente imaginar algo que é tão diferente da realidade que a gente está observando. Ou se era porque eu estava muito convencida das coisas concretas que o Érico Rocha ensinou. Eu sei que eu ia para o concreto. Eu acabava pensando assim, ela conseguiu com visualização e ela mandou para uma outra pessoa que ela achava que ia interessar, mas muito melhor do que mandar, olha a minha cabeça, muito melhor do que mandar para uma ou outra pessoa que eu acho que vai interessar e esperar que cresça no orgânico, é eu pagar anúncio e fazer um SEO muito bem feito, escolher palavras-chave muito bem escolhidas, para o YouTube mostrar para as pessoas certas e aí vai vir. E não acontecia nada disso. Na verdade, o que, que eu aprendi? Quando eu mostrava os vídeos através de anúncio, por mais que eu tentasse caprichar muito nas palavras-chave do anúncio e intuir qual a melhor palavra para colocar lá, o que acontecia é que vinham pessoas que visualizavam só os primeiros segundos do vídeo. Já contava como visualização? Contava. Se vocês forem ver os vídeos antigos aqui no canal, alguns deles têm mais de 1.000 visualizações e foi anúncio. Então, isso é uma coisa que é legal vocês saberem também, que às vezes vocês podem ver vídeos com muita visualização em algum canal e pode ser que a pessoa está pagando anúncio para tudo. Isso não aparece de um jeito diferenciado no número de visualizações. Para quem olha, dá a impressão que está tendo muito sucesso mesmo. Então, aí eu percebia que as pessoas que vinham, elas não assistiam o vídeo inteiro, elas assistiam só o comecinho. Teve um vídeo que eu falei sobre punição, né, e as consequências negativas da punição, e aí a pessoa não assistia o vídeo inteiro para ver os argumentos, tudo, e já criticava. Então, anúncio trouxe pessoas que na verdade não tinham afinidade com o conteúdo. E depois que eu parei de postar anúncios, eu vi que começou a vir pessoas que eu comecei a ter 100% de like nos vídeos. Com o anúncio, eu não tinha 100% de like. Olha que interessante. Então, na verdade, a lei da atração, a afinidade que eu estou emanando com os meus vídeos tem uma capacidade muito melhor de trazer as pessoas certas do que o anúncio, por mais que eu tentasse escolher a palavra-chave. E aí, o que aconteceu? Qual foi o ponto de virada? O que eu fiz de diferente que fez o YouTube começar a mostrar os meus vídeos? Eu acredito que foi um conjunto de coisas. Primeiro, talvez a caixa de inativação, em que eu comecei a, com aquilo, inativar crenças limitantes sobre, por exemplo, o que aconteceria de ruim se eu ficasse conhecida. E também coloquei na caixa de criação, né, o que eu queria que acontecesse. E eu comecei a meditar todos os dias, aquietar a mente, praticar atividade física. Atividade física é um momento em que a gente também para de pensar, então também você está permitindo que o que você quer aconteça. E eu comecei a todos os dias, no final do dia, fazer listas do que deu certo no dia, focar atenção em momentos que eu tive emoções positivas no dia. Então, ao longo do dia, eu fui fazendo várias técnicas. E então, em vários momentos do dia, eu fui ativando algo bom. E eu, nessa época, já percebi que pequenas coisas legais estavam acontecendo. Do tipo, eu ter um dia ficado com vontade de comer queijo canastra e olhei nos mercados onde tinha e não sabia, e procurei na minha cidade onde que ia ter e era noite e não achei. E dias depois eu fiz um caminho diferente e apareceu para mim uma loja perto de casa em que tinha exatamente o que eu queria. Então eu percebi que coisas desse tipo começaram a acontecer, muito legais, várias. E e um dia eu tava, isso já contei para vocês algumas vezes. Eu tava ouvindo um áudio do Abraham e naquele dia me deu um estalo. Eu provavelmente estava mais receptiva e eles falavam: foque a atenção no que você já tem prosperidade, porque você tem prosperidade, todo mundo tem. Então pare para sentir isso um pouco, porque a lei da atração vai fazer com que isso cresça. Qualquer coisa que você foca a atenção, a lei da atração vai fazer com que isso cresça.
e vai ficar mais fácil. E aí eu lembro que eu pausei o vídeo e olhei para o céu e estava lindo, e eu realmente fiquei pensando, fiquei ativando essa sensação de prosperidade dentro de mim. Mas é muito importante que eu quero que vocês saibam e entendam, eu não fiz isso com a intenção de causar nada, com a intenção de criar nada. Eu não fiz isso pensando, quem sabe se eu fizer isso, o YouTube vai começar a mostrar. Eu não fiz isso pensando, quem sabe se eu fizer isso, vai entrar mais dinheiro. Eu só parei e me conscientizei de que realmente a gente tem muita abundância e senti uma gratidão e um bem-estar. Eu não tinha intenção nenhuma por trás. E, e nesse dia eu lembro que estava tudo muito leve, e aí a pessoa que edita os vídeos para mim me mandou o vídeo para eu aprovar. E eu arrepiei várias vezes ouvindo aquele vídeo, falei, nossa, que delícia que tá. Também não pensei, esse vai ser um sucesso, nada disso, só senti bem-estar. E aí eu tava super leve, e aí perguntando pro meu marido, que horas será que é bom postar hoje? Que horas que as pessoas param de trabalhar na sexta-feira? E ele falou, tem gente que meio-dia, tem gente que às 9 da noite. Aí eu falei, vou pôr 4h30. E foram só coisas assim, levezinhas, não era tentando micromanejar as coisas, que é algo que o Abraham fala bastante também. O que é tentar micromanejar? Eu vou pôr tal hora, porque tal hora já vai ter saído X pessoas do trabalho. Isso a gente ativa uma vibração que também não ajuda o que a gente quer. Deixa que o universo maneja e gerencia as coisas e vai saber quem vai querer ver seu vídeo aquela hora. E se vier uma intuição na sua cabeça daquela hora, ótimo. Mas se não vier, deixa que o universo guie as pessoas para elas estarem disponíveis e elas vão acabar vendo o seu vídeo. Então tudo acontece de um jeito muito lindo, né? Vocês vivem me contando de como apareceu o vídeo para vocês na hora certa. Então isso é muito legal. E mais uma coisa que eu quero contar para vocês. Na véspera. E aí nesse dia o vídeo disparou. Aconteceu alguma coisa muito diferente. Eu olhei o vídeo, eu estava no consultório ainda, eu olhei o vídeo uma hora depois que tinha sido postado, eu vi que tinha 70 visualizações. 70 com uma hora é muito diferente do usual da época, né? Eu falei, nossa, tem uma coisa diferente acontecendo aqui. Aí não olhei mais aquele dia, o dia seguinte de manhã, às 8 horas da manhã eu estava meditando, me veio a inspiração de olhar o canal também. E aí tinha lá 500 visualizações. Falei, meu Deus, alguma coisa diferente aconteceu. E naquele dia ficou bombando, bombando, bombando. Antes de 20 horas já estava com 2.000 visualizações. Esse vídeo agora está com quase 8.000 visualizações. E faz umas 3 semanas. E continua sendo mostrado. E depois desse vídeo, mudou, virou o canal completamente, porque as pessoas que chegaram realmente têm afinidade e estão maratonando, estão assistindo os outros vídeos do canal. Então, se você for ver no gráfico lá que eu tenho acesso nos bastidores do YouTube, depois desse pico desse vídeo, a curva tá toda alta. O movimento no canal é grande agora diariamente. Antes tinha o quê? 100 visualizações por dia? Era, tem que fazer as contas, mas era 12 visualizações a cada 2 horas, mais ou menos. Agora, não tinha menos que 100, né? Agora tá com 3.000 visualizações por dia. Todos os dias, mesmo o dia que eu não posto. Então, virou. E a outra coisa que eu ia contar para vocês que eu lembrei é que na véspera disso acontecer, eu tinha comentado com meu marido: tem vídeo no meu canal. Eu tava feliz. Tem vídeo no meu canal que já tá com quase 600 visualizações, olha só. Mas assim, eram vídeos que já estavam postados há meses e que eu tava lá olhando semana após semana para ver se aumentava alguma visualização para chegar perto dos 600. Mas nesse dia eu falei com leveza, porque eu estava feliz que estava perto dos 600, então o meu foco era só no que já está bom, vocês percebem? Enquanto o que eu errei antes, eu ficava olhando semana a semana essa questão de. Tinha época que eu olhava diariamente e ativava muito a sensação de por que o YouTube não está mostrando. E alguns vídeos tinham parado de ser mostrados, simplesmente passava meses e não tinha mais uma visualização. Então
Eu sei que vários vídeos no canal têm uma qualidade tão boa quanto esse que foi mostrado um monte, e esse foi mostrado. Então, alguma coisa diferente aconteceu na conjuntura total. E eu acredito que foram vários fatores. Inclusive, estava lembrando que na véspera também, a minha filha tinha comentado assim, ela me chamou para ver um vídeo no YouTube da pessoa agradecendo. Ela tinha 300 mil inscritos e a pessoa comentando sobre ter tido vontade de desistir. E eu pensei e falei para minha filha, vai, desistir por quê? Para quem tem 300 mil inscritos em um ano, ele deve ter tido um sucesso grande desde o início para ter chegado em 300 mil em um ano. Aí ela falou, não, um vídeo que viralize faz uma virada total no canal. Olha que engraçado, né? Ela falou isso na véspera. Isso, de certa forma, também quebrou uma crença negativa minha. Então, o que eu quero ensinar para vocês? Parte do que a gente tem que fazer é quebrar crenças negativas, tanto de que algo não é possível, tanto a respeito do que pode acontecer de ruim na nossa imaginação se aquilo se concretizar. Então, a respeito de ter um filho, às vezes você precisa trabalhar a sua cabeça porque você está com medo do trabalho que vai dar. Ou a respeito de um emprego novo, você está com medo de como a sua vida vai mudar se você começar a trabalhar ou mudar de empresa. Então você pode usar a caixa de inativação para tirar esses medos. Você precisa quebrar crenças limitantes e aí você para isso precisa ter acesso a informações que te ajudem a quebrar essas crenças. Então, você pode inclusive pedir para o universo te ajudar com isso. E foi exatamente isso que aconteceu quando a minha filha foi inspirada a ver aquele vídeo e ter me chamado para comentar o que ela comentou. E uma coisa que eu acredito que fez diferença, que foi o diferencial muito grande, provavelmente, fora todo o resto, né, que foi me preparando para esse momento, foi eu ter começado a realmente imaginar. Porque uma das coisas que aconteceu foi que o Neville Goddard apareceu na minha vida, né? Eu estava pedindo para o universo ajuda em algumas coisas, para eu entender mais concretamente algumas coisas que o Abraham ensina. E a resposta veio através de vídeos do Neville Goddard. E ele explica com muitos detalhes a importância da imaginação. E ele fala de um jeito que é muito concreto, né? Então ele fala: imagine a sua mão imaginária segurando a rosa, imagine o cheiro da rosa, imagine as pétalas e a textura dela, e você leva perto do nariz e você cheira. E qual é o cheiro que você sente? Ele vai falando umas coisas e eu fiz esse exercício enquanto ele ia falando da rosa, por exemplo, e eu imaginei uma rosa vermelha. E eu sabia que eu tinha inclusive uma rosa branca em casa. Quando eu chegasse em casa, eu ia ter essa rosa para ver. Mas eu fiz o exercício com rosa vermelha e eu realmente senti essa rosa concretamente ali na minha mão, a sensação muito concreta, né? Consegui gerar essa sensação e eu pensei, ai, não duvido nada que essa rosa apareça na minha experiência hoje, porque foi muito concreto, realmente. E não deu uma hora depois, a gente estava na estrada, eu estava ouvindo o áudio ensinando sobre isso, na estrada com meu marido dirigindo. E nem comentei com ele que eu ouvi isso, nem comentei que eu fiz o exercício, nada disso. E uma hora depois a gente fez uma parada e meu marido volta pro carro com uma rosa vermelha na mão, exatamente igual eu imaginei. E dá essa sensação muito concreta, né, do quanto é verdade isso, o que o Abraham ensina, o que o Neville Goddard ensina. E um detalhe importante, nesse dia com a rosa, eu não fiz com a intenção de fazer com que a rosa aparecesse, porque quando a gente faz com essa intenção, a gente já gera até um friozinho na barriga. Ai, será que vai dar certo? Ah, eu quero tanto. Não, não tem eu quero tanto. Eu não estava tentando fazer nada. Eu só imaginei a rosa. É simples assim, né? Então, aí eu ouvi vários áudios do Neville Goddard e ele ensina muitas coisas. Ele conta de uma moça que queria viajar e ela não tinha dinheiro e ela estava sozinha. Se eu não me engano, os pais já tinham falecido. E um dia ela saindo do trabalho dela, estava chovendo e ela chorou.
e ela sentiu as gotas de chuva misturadas com a lágrima dela, com as lágrimas dela, ela sentiu um salgadinho aí ela começou a imaginar que na verdade aquilo não eram as lágrimas dela, que aquilo eram respingos do mar, que ela tinha viajado, que ela estava num barco e coisas do tipo. E deu um mês, ela realmente foi numa viagem e sentiu no rosto dela o salgadinho e era do mar mesmo. Então ele dá vários exemplos desse tipo. Ele conta de quando ele foi chamado para o exército e ele tinha uma filhinha de 3 aninhos em casa e ele era muito feliz, era casado e ele não recusou servir no exército, mas ele não queria. Então ele foi sem reclamar, mas preencheu uma ficha lá solicitando que ele fosse isentado daquilo, liberado e foi recusado. E aí o que ele fez foi aplicar esses exercícios. Ele fala da lei da assunção, que é você assumir que alguma coisa que você quer já aconteceu e você ativar isso até fisicamente na sua imaginação. E ele fala que se você ativar isso e ainda adormecer nesse estado, que ele nunca viu não dar certo. Pode levar um mês, pode levar um ano, pode levar 2 anos. Ele fala que cada coisa tem o seu tempo certo de gestação, assim como a gestação do cavalo é um tempo, do cachorro é outro e assim por diante. E que quando a gente coloca uma semente na terra, a gente não fica desencavando depois para ver se já começou a germinar, a gente põe e confia. Então ele falou que é a mesma coisa, que se você adormecer ativando dentro de você a sensação de estar vivendo isso que você quer viver, que é impossível que não aconteça. Vai levar o seu tempo normal de gestação, mas vai acontecer. E aí, nessa questão aí do exército, ele aplicou isso, ele foi dormir imaginando que ele estava na casa dele, e ele imaginou todos os detalhes: a cama dele, a cama da esposa, os cômodos, por onde ele andava, que objetos que ele tocava, a filhinha ali também. E aí, aquele dia de madrugada, ele teve um sonho em que ele via a ficha que estava escrito recusado com aquela palavra sendo apagada e sendo escrito aprovado. E aí ele ouviu uma voz dizendo: faça nada, o que eu fiz está feito. Nossa Senhora, que maravilhoso isso. E aí ele. Passou um helicóptero aqui. E aí ele ficou super feliz com a sensação de que já estava feito mesmo, ficou aguardando a hora de poder levantar da cama, e aí ele foi, levantou, se arrumou e andou por aqueles dias com essa sensação de que estava feito, que ele não precisava fazer nada. E levou 9 dias para o capitão, para o chefe dele, chamá-lo e ter uma conversa com ele, perguntando algumas coisas. Você não quer mesmo? Falando todos os benefícios lá do exército. E ele firme, não, não quero. E aí o capitão liberou ele. E ele falou, levou 9 dias para o cara ceder, mas já estava feito. Ele não tinha, o cara, o chefe dele estava sendo chamado a atender o pedido dele, porque o que eu fiz está feito, faça nada, né? Então, eu ouvi tudo isso e aí, finalmente, eu decidi colocar em prática o que a minha amiga falou de visualizar. E aí, o que, que eu fiz? Eu tenho uma dificuldade para visualizar estar falando com muitas pessoas, porque, na verdade, quando eu gravava, eu tinha a sensação de estar falando com algumas pessoas específicas que sempre deixavam comentários, né? Mas eram poucas. E e aí, o que, que eu fiz? Eu imaginei, na verdade, a mudança nos bastidores ali do YouTube, no que eu vejo na tela. Eu imaginei os numerozinhos mudando. E também imaginei uma travinha destravando, como se fosse um fliperama, que você joga a bolinha ela empurra uma travinha. Eu imaginei aquela travinha levantando e como se fosse um monte de bolinha saindo assim, espalhando por todo lugar. Eu imaginei essa travinha acontecendo no YouTube, destravando, e o YouTube começando a mostrar, que é o tal do alcance, que eu olhava nos vídeos antigamente e pensava, nossa, não acredito, o YouTube mostrou para 500 pessoas, eu tenho 3.000 pessoas inscritas e o YouTube mostrou para 500, nem para os meus inscritos não está mostrando. Quer dizer, eu ia reforçando o que eu não queria, né, em vez de focar no que eu queria. E aí eu imaginei esse negócio destravado, o YouTube mostrando,
e tentava imaginar, tipo, um auditório muito grande, tipo de um show, né, que tivesse aquela plateia muito grande, com muita gente assistindo. Acho que eu imaginei isso também, mas eu acho que a travinha ajudou mais. E o que começou a acontecer foi que eu parei de ter vontade de ficar olhando para ver se tinha visualização nos vídeos, porque eu pensava assim, a minha imaginação tá mais gostosa do que a realidade, para que eu vou olhar? Sendo que antes eu olhava para tentar ter uma notícia boa. Então essa é outra coisa que eu queria falar para vocês, que vocês devem fazer coisas desse tipo também. Por que, que a gente faz aquilo que o Abraham fala para a gente não fazer? O Abraham fala para a gente não olhar cedo demais para ver os resultados, porque aí o resultado não vai ter tido tempo de acontecer ainda, nossa vibração vai baixar e nisso o resultado não vem. Então eles falam: não olha ainda, note com suavidade, não olha. E a minha amiga falou também: não olha se tem visualização. E aí eu falava: ai, mas não tem como não olhar, tenho que entrar para ver comentário, para responder. Mas não era só isso, eu olhava mesmo, eu olhava porque a gente quer um alívio, na verdade. A gente quer a boa notícia. Só que você tem que lembrar que, se por enquanto a boa notícia não vai vir da realidade, a boa notícia está na sua imaginação. Então a gente tem que morar mais na nossa imaginação, a gente tem que passar mais tempo devaneando. E aí eu fiz isso. Eu pensava: para que eu vou olhar se imaginando tá mais gostoso? E aí foi pouquíssimo tempo, foi semanas, talvez 2, 3 semanas. Aconteceu esse dia que eu tava lá pensando na prosperidade total e que o vídeo deslanchou. Então, eu espero ter ajudado vocês com esse áudio, espero que isso encaixe nas situações de vida de vocês, que vocês consigam perceber onde vocês estão com crenças limitantes, o que vocês precisam fazer para inativar isso e começar a imaginar as coisas dando certo. Então, por exemplo, uma pessoa que queria ter filho, ela comprou o shampoozinho, ela deixou comentário aqui no YouTube. Ela comprou o shampoo de bebê para já sentir o cheirinho. Isso ajuda demais, gente, porque realmente é uma coisa física, concreta, para você ativar dentro de você, que você vai viver isso. Você já está sentindo o cheiro, entenderam? Então, tentem aplicar esse tipo de coisa na vida de vocês. Eu acredito que vocês vão conseguir muito sucesso, muito resultado. E se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre como aplicar, me falem aqui nos comentários que aí eu gravo outro vídeo explicando. Um beijão, até mais!